Tá tranquilo. Bom, vamos guardar a próxima turma aí, o pessoal está tentando entrar. O Acauã já está chegando aqui, ó, vamos ver quem mais. Esse é o grupo do Portinho, então estou saindo daqui. Te vira aí, Portinho. Não te mete no meu painel, tá, ô Xarão? Acauã chegando, tá por aí, Acauã? Luiz Augusto. Fala, Cauã. Só falta a Joana aqui. Joana. Já estamos com o grupo completo aqui, então. A Cauã, Joana, Luiz, falem aí para a gente ouvir. Cada um fala uma vez aí para a gente testar o som aí, vamos ver. Luiz. Oi, me ouvem? Tá, Joana, 100%. Luiz. Okay. Boa noite a todas e todos. Tá ótimo, só falta o Cauã. Cauã. Nos ouve, tá com som. Alô, Cauã. Bueno, enquanto a Cauã prepara o seu som aí, eu vou fazendo a introdução aqui do painel, né? Nosso painel é o segundo painel desta live. Protagonismo das pessoas com deficiência na história, no curso histórico do Fórum Social Mundial. A luta pelo reconhecimento de diferenças, né? O nosso painel é o painel 2. Painel que vai tratar de política e ideologia. Temos aqui a presença do Luiz Augusto Washburger, a Joana Bellarmino e o Acauã. Quem vai fazer a intérprete de Libras é a Simone Chime, está aqui conosco. Eu vou ficar de mediador desse painel, só aqui saboreando, né, essas manifestações aí. Vamos ver se o Acauã tá em condições aqui. Portinho, só não esquece de vez em quando perguntar para as gurias intérpretes ali trocar, tá bem? Tá, vamos ver aqui se... Já trocar agora? Tá, tá. Eu troco aqui elas então. Quem é que vai entrar aí, Xô? Cris. Tá, a Cris tá aí, só que a Cris tá com... Aí, tá, chegou. Pronto, tô saindo agora. Acauã, só me confirma aí, Acauã, que tu tá com o microfone fechado, Acauã. Bom, acho que o Acauã mesmo fechou o microfone. Então vamos começar o nosso painel aqui. A primeira fala vai ser da Joana, né? Então, Joana Bellarmino, bem-vinda. Te apresenta, Joana, e pode começar a tua fala. Boa noite. Eu tenho muita satisfação de estar nesse Fórum Social Mundial, nesse lugar de fala, não é, das pessoas com deficiência. Bom, gente, eu vou me descrever rapidamente. Eu sou filha de camponeses do interior de Pernambuco. Atualmente eu moro na Paraíba, onde estudei, onde trabalho. Eu sou mulher cega, de pele clara, cabelos escuros, abaixo do ombro, tá? E tenho uma alegria muito grande, como eu disse, de estar aqui com vocês. Atualmente, atualmente não, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba e tenho um grupo de pesquisas em mídia, estudos de mídia, acessibilidade, jornalismo e cidadania, e também faço parte do Observatório Paraibano de Jornalismo, tá? Combatendo fake news, lutando pela qualidade da acessibilidade e por aí vai. Bom, eu queria dizer que estive assistindo todas as falas e realmente o título desse evento foi contemplado. Eu nunca vi tanta lição de protagonismo como nas comunicações de hoje, nunca vi tanta competência de fala, não é? E como isso nos anima no momento em que a gente está vivendo uma situação de tanta dificuldade. Aliás, esqueci de dizer, eu estou com uma camisa Lula livre, a camisa vermelha Lula livre, porque nossa democracia continua ameaçada.
A prisão de Lula significou a prisão de todos nós, de todos os nossos anseios e direitos. E a gente sabe que a democracia vem sendo atacada de todas as formas por esse governo genocida. Gente, pela primeira vez, a gente está se reunindo no Fórum Social Mundial de forma online. E a gente está vivendo uma situação de crise global, né? Aparentemente por conta da pandemia trazida pelo Covid-19. Mas vejam, a gente tem assistido à acentuação da desigualdade, à acentuação da miséria, à acentuação da invisibilidade dos grupos mais vulneráveis, como pessoas com deficiência, as comunidades indígenas, as populações que vivem em condições de miséria, né? E a gente poderia pensar, e eu sei que vocês sabem disso, mas é importante a gente apontar, a gente poderia pensar que isso foi trazido pela pandemia, todas essas mazelas, mas não. A gente sabe que o que a pandemia fez foi acentuar com toda clareza e com toda nitidez, não é? Essa situação de miséria, de desigualdade e de exclusão social dos mais vulneráveis, de invisibilidade e exclusão social dos mais vulneráveis, né? Então, vejam, eu estava na militância há muito tempo. Eu estava na militância nos anos 80, quando nós fomos às ruas. Eu estava na militância nos anos 90, quando começaram a se instituir, depois fortaleceram os conselhos de pessoas com deficiência. E eu estou na militância agora. E por que é que a gente ainda tem que falar da nossa invisibilidade, da nossa exclusão, da nossa perda progressiva e acentuada de direitos, que a gente tem assistido agora de forma tão evidente, né? Porque tudo isso que ocorre, tudo isso que eu acentuei, essas problemáticas, elas são filhas do modo de pensar que é o modo do modelo civilizatório do Ocidente, não é? Então, um modelo que gera um imaginário que aponta para um tipo de raça, que é a raça branca, aponta para um tipo de religião, que é o cristianismo, aponta para um tipo de economia, que é a economia capitalista, né? E subalterniza, escraviza ou invisibiliza todas as outras diferenças. Então, eu não vou dizer agora o que é ideologia, mas ideologia é um modo de pensar. E o modelo civilizatório ocidental, que a gente pode dizer que começa lá nas cruzadas e atravessa todos esses séculos, não é? Esse modelo, ele, em certa medida, é calcado nesse modo de pensar, do indivíduo branco, cristão, né? Capitalista, afortunado. O cidadão, dentro desse modo de pensar, ele é um cidadão burguês. Então, vejam, nesse modelo de pensamento, quem dita a lógica da vida, da distribuição de renda, né, e das políticas, é a lógica do mercado, né? Então, a gente pode dizer que a gente vive num mundo, a gente pode dizer que a gente está num mundo, um modo de ser e um modo de viver completamente envolvido pela lógica do mercado. Mas vejam, não sei como é que está meu tempo, mas vejam, nós, pessoas com deficiência, ao longo dessa trajetória, nós temos dado respostas sociais de resistência, de luta, não é? E eu posso dizer que as pessoas com deficiência, elas têm um capital fundamental no sentido de se organizar, e a gente sabe que muitas conquistas foram alcançadas, mas, na atualidade, gente, quando nós estamos vivendo uma perda de direitos sem precedentes, quando, por exemplo, a inclusão educacional está sendo jogada na lixeira, quando, por exemplo, nós poderemos
e eu espero que não cheguemos a isso, ser submetidos a um protocolo médico do qual terá que se fazer uma escolha e a pessoa com deficiência poderá ser escolhida para morrer. Então, vejam, nós estamos perdendo o direito ao trabalho, não é? Nós estamos perdendo o direito à saúde, nós estamos perdendo o direito à questão da inclusão educacional. Mas vejam, o que eu mais queria acentuar nesta minha fala é o seguinte: um projeto de cidadania global ou uma sociedade cidadã, ela não se constrói sem a participação de todos. Eu queria comentar que nós somos excelentes para organizarmos as nossas lutas específicas, e elas são fundamentais, elas são muito importantes. Mas eu queria acentuar, algumas das falas foram trazidas aqui, né, onde se disse, nós não somos apenas deficientes, nós somos pessoas. Então, a centralidade da pessoa precisa estar presente nas lutas. E eu acho que as pessoas com deficiência, elas têm uma competência muito grande para contribuir num projeto global de cidadania. Nós precisamos, gente, nos incorporar às grandes lutas da sociedade, em defesa da justiça social, em defesa da cidadania, a luta contra os ditames do capital, a luta pela humanização das políticas, né? E compreender que esse modelo civilizatório ocidental, ele sempre nos vai jogar para debaixo do tapete, ele sempre vai desconhecer a centralidade da nossa pessoa e sempre vai nos pensar, né, como uma pessoa menor. Então, vejam, eu acho que Joana, 1 minuto para concluir, tá? Tá, já me encaminhando para a minha conclusão, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos nos associar às lutas globais por um projeto de cidadania onde caibamos todos. E a gente pode, sim, vejam que agora já está recrudescendo uma nova onda em defesa do impeachment desse presidente genocida. Então, gente, nós, pessoas com deficiência, precisamos engrossar essas filas, precisamos, obviamente, com todos os cuidados, máscara, álcool e tudo que mais se puder, engrossar a onda do fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Nossa democracia precisa ser defendida com as nossas mãos, com as nossas vozes, com o sinal de cada pessoa surda. Enfim, gente, obrigada por participar aqui com vocês e eu conclamo para que a gente engrosse a fila da luta por uma sociedade cidadã. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Excelente fala para introduzir aqui o nosso painel. Vamos passar direto aí para o Luiz Augusto Washburger, que é integrante da Associação Cultural José Marti, aqui do Rio Grande do Sul, né? Luiz Augusto, está contigo a palavra, meu caro. Obrigado, Portinho. Obrigado, Cris. Obrigado, professora Joana. Eu vou me descrever, então, brevemente. Eu sou branco, tenho cabelo castanho claro, meus cabelos são compridos, nesse momento estão presos, tenho a barba comprida, visto uma camisa preta que tem escrito Cuba em azul, branco e vermelho, que são as cores da bandeira cubana, e no meu fundo tem uma porta vermelha e uma parede cinza, e um interruptor de luz branco. Gostaria muito de começar agradecendo a fala da professora Joana, que é sempre uma fala muito consistente, muito potente, e fica até um pouco difícil de falar depois da professora, mas vamos fazer o possível dentro do nosso conhecimento. Só antes de começar propriamente o conteúdo, para apresentar a Associação Cultural José Marti, ela é uma associação que defende, sobretudo, a independência dos povos, a soberania dos povos, em uma luta anti-imperialista e
que, neste contexto, milita contra o bloqueio a Cuba, contra o genocídio que o Império Americano realiza à ilha cubana, e neste momento estamos também numa campanha pelo Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Médicas Cubanas, que realizam um exemplo de solidariedade para o mundo que, em tempos de pandemia, é muito difícil de se ver. A minha fala política, ela começa contextualizada, no sentido de que nós estamos vivendo no Brasil, não só no Brasil, no mundo, isso não é ao acaso, isso é um projeto, quase que no niilismo das instituições. A política não presta, o judiciário não presta, o legislativo não presta, as instituições não prestam, nada, a república não presta, e nesse contexto não sobra quase nada, né? Existem autores comentando que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil se assemelha muito com a República de Weimar, na Alemanha, que antecedeu a ascensão do Hitler à chancelaria da Alemanha e depois a ascensão do nazismo e toda a consequência e todo o genocídio que decorreu dali. A coincidência com que nós estamos vivendo hoje no Brasil, obviamente que não é uma coincidência, isso é um projeto, né? A erosão das instituições, a ascensão de uma figura populista desprezível, como é esse sujeito que ocupa a presidência da República, faz parte de um projeto do capitalismo. E eu começo a fazer essa fala porque a gente vê muitas vezes dentro da nossa própria militância gente dizer que não gosta de política. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Os políticos são todos iguais. E é justamente este o projeto que estão tentando nos impor. De uma deseducação política sobre as pessoas, de modo que se alienem de tal forma a perder toda uma capacidade de reflexão e numa churrascaria, como se viu o presidente da República dizer os maiores absurdos que disse, e que eu não vou repetir aqui, mas quem acompanha o noticiário sabe, e após uma fala vulgar, desprezível do presidente da República, as pessoas começam a gritar: mito, 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 mito. Isso é de uma indecência. Isso é de uma indecência que a gente precisa pontuar. E é por isso que nós precisamos, nós, pessoas com deficiência, também fazer a nossa formação política. Eu vou aqui me apropriar de uma fala do Dr. Silvio Almeida, que é autor do livro Racismo Estrutural. Quando ele esteve no Roda Viva, ele lançou uma ideia que é muito interessante, que ele diz assim: você não pode se dizer antirracista e apoiar um projeto neoliberal. Você não pode se dizer antirracista e apoiar a PEC da morte, que limita os gastos em investimentos públicos no Brasil. Trazendo para nós, serve da mesma forma, porque são formas de opressão que sustentam o modelo capitalista. Então você não pode se dizer anticapacitista, você não pode se dizer aliado do movimento das pessoas com deficiência, sem que essa militância traga consigo uma luta anticapitalista. E aqui a gente precisa entender que não basta as reformas do sistema, é preciso superar o capitalismo. Tem uma frase da Rosa Luxemburgo que ela diz assim: a luta por levar a cabo uma transformação gradual no interior do capitalismo se compara ao trabalho de Sísifo. O trabalho de Sísifo, para quem não sabe, é um mito grego onde ele foi condenado pela eternidade a levar uma pedra ao alto da montanha. E cada vez que ele estava perto do cume da montanha, a pedra rolava montanha abaixo e ele tinha que reiniciar
este trabalho. A história do Brasil mostra isso como uma verdade. A cada vez que se tem avanços de direitos sociais mínimos, avanços civilizatórios, não tem nada de socialismo aqui, nunca se teve nem perto disso no Brasil. Se teve um mínimo de dignidade para as pessoas em algum momento, um mínimo de avanço de processo civilizatório. E aí o que se fez? Um golpe militar em 64, um golpe parlamentar em 2016 com a presidenta Dilma. E essa sempre será a luta pela inclusão, pela igualdade, pela diversidade dentro desse sistema. A cada momento que nós avançarmos, que nós chegarmos perto de políticas públicas, o capitalismo vai derrubar, golpear, nos matar. E isso é tão evidente nesse processo, nessa conjuntura pandêmica que a gente vive, porque a pandemia jogou na cara das pessoas de que o sistema capitalista, e sobretudo o neoliberalismo, esse capitalismo pós-fordista que a gente vive hoje, não é feito para cuidar das pessoas. Ele é feito para lidar com excedente de mão de obra. E como é que se lida com excedente de mão de obra? Ou você encarcera, ou você mata. E o neoliberalismo nos deixou a morrer. Não só as pessoas com deficiência, essa em especial, por todas as dificuldades e todas as agruras que nós vivemos e que as falas que me antecederam trouxeram muito bem pelas companheiras que falaram da violência doméstica contra as mulheres, das pessoas com deficiência no cárcere, etc. Agora, este projeto em vigor no Brasil evidencia que nós estamos condenados à morte. Que nós que não temos essa capacidade, ou, enfim, ainda que tenhamos, mas que muitos de nós dependam de políticas públicas, dependam do Estado, dependam de uma inclusão, porque esse Estado e esse sistema não é feito para isso, nós somos custo para o Estado. E esse custo tem que ser eliminado. E eles eliminam nos matando. Vejam, se o socialismo, de alguma forma, significa afirmar a dignidade moral de cada pessoa, não importa quem seja, de onde venha ou o que tenha feito. Se todos os seres humanos possuem essa dignidade inerente e precisam estar livres para realizar o seu potencial, florescer na sua individualidade, essa é a nossa luta. O capitalismo é a contraposição, é a oposição a tudo isso. O capitalismo serve justamente para que nós não desenvolvamos a nossa dignidade moral, para que nós não desenvolvamos a nossa potencialidade, a nossa individualidade, e que nós não possamos dar aquilo que nós temos de melhor. É preciso que a gente compreenda, porque a gente veio até aqui ouvindo, não, nós não focamos, não podemos focar na deficiência, e sim nas capacidades, nas potencialidades, no que a pessoa tem a dar de melhor de si, na sua capacidade de amar. Ao lucro, a extração do mais valor, nada disso interessa. Nós não estamos num sistema apto a cuidar das pessoas. Nós estamos num sistema que trata as pessoas como número e que, se elas atrapalham o lucro, elas são eliminadas. E as pessoas com deficiência têm que ter essa consciência, esse engajamento de que só vão poder desenvolver as suas potencialidades superando o sistema que a gente vive. Não tem saída para as mulheres, para os negros e negras, para a comunidade LGBT, para as pessoas com deficiência, dentro de um sistema que sequer os reconhece como pessoas. Porque a opressão que a gente vive, dessas mais diversas formas, é justamente esta opressão que justifica a lógica do próprio sistema. Então, as pessoas com deficiência devem se organizar, e o Acauã, depois, se tiver condições técnicas, vai falar
melhor do que eu sobre as formas de organização e as formas como essa militância deve se desenvolver, mas devem se organizar em um projeto de transformação social e, de preferência, de ruptura de sistema. Não adianta nós termos, com todo respeito, e data máxima venha, a senadora Mara Gabrilli, que é pessoa com deficiência, que é cadeirante e que vota a favor do PEC da morte, e que vota a favor da reforma da Previdência, e que vota a favor da reforma trabalhista, e que vota a favor do desmonte do Estado. Que tipo de representatividade das pessoas com deficiência ela traz, se ao fundo, na sua conduta parlamentar, ela está de acordo com um projeto que quer eliminar a todos nós? Como é que está meu tempo, Portinho? Não te ouço. O teu tempo já esgotou, mas como o Acauã tá com problemas técnicos e a gente está aguardando ele entrar... Tá. Então eu vou concluir, Portinho, e aí a gente pode devolver para a professora para ela fazer o comentário. Aí eu tenho um questionamento para fazer para vocês, no caso. Bem. Tá, então, para concluir, o nosso tema no Fórum Social Mundial, que vem desde 2001, que é um outro mundo é possível, esse outro mundo possível só é possível se ele for um mundo anticapitalista. De outra forma, nós vamos ficar, como dizia Rosa Luxemburgo, empurrando o resto da vida a pedra para cima da montanha e vendo ela rolar montanha abaixo. Com um grito de guerra no final, viva a união das pessoas com deficiência. Viva a união de trabalhadoras e trabalhadores. Até a vitória, companheiros, venceremos. Excelente fala, Luiz Augusto, assim, teve uma repercussão boa aqui nos comentários, todo mundo aplaudindo aí, reafirmando a tua fala aí. Eu peguei aqui alguns pontos centrais da fala de vocês dois, né? O Luiz Augusto falou da luta anticapitalista e de superar o capitalismo, né? E também registrou a questão da alienação capitalista, né? E a professora Joana falou eu peguei aqui da necessidade de inclusão do movimento das pessoas com deficiência nas lutas globais, né? Aí o nosso amigo Acauã entrou aí, ó. Iniciando o narrador. Acauã, nos ouve? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo, não? Tá bom. Link. Então, Sim! Estamos te ouvindo, inclusive a voz do computador. Tá ótimo, Acauã, tá ótimo. Eu vou deixar o meu questionamento para depois da fala do Acauã, então. Acauã, tens condição? Pode falar aí. Tá com a palavra. Beleza. Oi, transfer terminado. Sim. Ótimo. O nome disso é capitalismo, gente. Se no socialismo não aconteceria esse tipo de coisa. Paris terminou. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Acauã. Sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo. Estou aqui representando o José Eduardo Costa. Assim como meus camaradas falaram aí na live estendida. Estética. E sou uma pessoa cega. Sou rapaz branco, cabelo castanho. Estou usando óculos escuros. Meu cabelo era para estar lindamente penteado, mas o ventilador desconfigurou todo o meu look aqui, mas não tem problema. Estou usando uma camisa de botão quadriculado. Storage. Google Drive terminou de ser carregado. E estou com headphone. Bom, queria agradecer primeiramente, pessoal, né, todo mundo, organização aí, Portinho, Charão, todo mundo que fez isso acontecer e tal. A gente, quando fala de política e ideologia, a gente tem que falar de muita coisa, né? E quando a gente fala de política, né, o meu camarada Luiz Augusto já deu aí um panorama bem bom do que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido um presidente que não se importa com minoria nenhuma, muito menos com as pessoas com deficiência, o que
eu preciso ressaltar, contudo, não é uma característica exclusiva dele. A política institucional brasileira, tradicionalmente, não só brasileira, mas a política institucional, né, brasileira a melhor carteira e sul-americana, de maneira geral, historicamente nos ignora, nos exclui dos espaços, né? E YouTube terminou. A gente vive uma série de problemas aí ideológicos, né? YouTube Enfim, terminou. A gente vive um momento em que a gente tem a revitalização do fascismo, que é nada mais do que a face verdadeira da burguesia em momento de crise. E o fascismo, ele, em todos os regimes fascistas que a gente tem conhecimento, Rejane a gente Toigo, teve YouTube terminou de ser sistemático de carregado. pessoas com deficiência. A gente vive, por outro lado, um momento de certa estagnação nosso, né? E isso se deve a muitas coisas. O Luiz Augusto deu uma certa introduzida nisso aí. Essa febre, essa coisa de parecer apolítico, não tenho lado, não sou nem de esquerda nem de direita. E isso afeta muito as pessoas com deficiência, tanto fora quanto dentro do ativismo, que eu não gosto nem de chamar de militância, eu vou explicar agora por quê. Fora do ativismo, porque a gente não está fora das dinâmicas sociais que estão em jogo, né? Isso, todo mundo está repetindo aqui isso desde as 6 da tarde, não vou ser eu a dizer o contrário, estou de acordo, né? E dentro, porque nós temos um problema que é o seguinte: as pessoas com deficiência, elas, no geral, não se organizam. E quando se organizam, são iniciativas pontuais, ou são organizações com muito peso ideológico, Google Drive, muito ideal, muita coisa, mas sem trabalho concreto. E essa falta de trabalho concreto se deve à falta da identificação do verdadeiro inimigo nosso, porque se coloca como se o nosso inimigo estivesse só nas instituições. Então, não, nós precisamos ocupar os conselhos, nós precisamos ocupar isso, nós precisamos ocupar aquilo. Precisamos, de fato, de mais pessoas progressistas nos conselhos. A votação recente do CONAD a respeito do decreto 10.502 prova isso. Precisamos de mais pessoas com deficiência nos conselhos diversos do antigo Ministério da Cidade. Precisamos de PCDs no parlamento, precisamos, mas acima de tudo nós precisamos de PCDs organizados e com uma postura combativa, porque o nosso verdadeiro inimigo não são os políticos de direita. Eles estão a serviço dos nossos inimigos. Nossos inimigos são os burgueses, aqueles que lucram milhões com tecnologia assistiva que a gente não tem condições de pagar. São aqueles que lucram que lucrariam no caso do 10.502 ter passado, e que vão lucrar agora de qualquer maneira com o Fundeb, porque passou um parágrafo do Fundeb que estabelecia isso, com as escolas especiais privadas. E outras tantas coisas, né, que, enfim, no meu tempo aqui não dá para eu elencar tudo, mas esses são os nossos inimigos. Só que aí o que acontece, né? Acontece uma estigmatização da política. E aí, mesmo os ativistas, de gente muito boa, tá? Gente muito boa, gente muito esclarecida, que saca tudo de capacitismo, de tudo. Mas que não quer estar organizada numa juventude, que não quer estar organizada nem num coletivo nem em muitos coletivos de pessoas com deficiência. Por quê? Porque há uma estigmatização dos partidos. E há uma estigmatização dos coletivos por haver uma ideia de que estão de rabo preso com os partidos, entendeu? Mas uma coisa que a gente precisa salientar é que partido e conexão com partido não são coisas necessariamente ruins. Elas se tornaram coisas ruins porque nós estamos acostumados a lidar com partidos da ordem. Partidos que ou estão francamente a serviço dos donos do poder, da burguesia, ou estabelecem uma política deplorável, uma política triste de tentar apertar a mão do nosso algoz para que nós tenhamos o mínimo. Inclusive, queria registrar aqui que algum time fez gol, que eu não sei nem quem está jogando. Mas
Entendem? E aí as pessoas no geral, as pessoas com deficiência principalmente, ficam o quê? Não vou me juntar com essa gente, porque no fim das contas eles só querem o lucro para si mesmo, porque todos esses que eu citei, é isso que eles estão fazendo. Inclusive muitos coletivos antigos, muitos coletivos e organizações de alto renome acabam sendo muito desprestigiadas por causa de uma postura sistemática que pode até não se aplicar a todos os seus integrantes, logicamente, né? Mas que acaba sendo a postura geral de que dessa coisa, dessa luta tímida que não dá nome aos bois, que é o que acontece, né? Tem aquele ditado, se você der nome aos bois, fica mais difícil de matar. Só que a gente precisa matar esse boi, gente. A gente precisa matar esse boi e dividir a carne entre todos nós. Porque o que está acontecendo é que o boi é de outra pessoa e a gente está passando fome. Literalmente, inclusive. Posso dar um exemplo até matemático aqui da questão de passar fome. Vejam, com essa questão das escolas especiais privadas, muita gente não vai poder pagar, consequentemente, muita gente não vai poder ter qualificação, consequentemente, muita gente não vai ter trabalho, muita gente vai passar fome. E o BPC e os auxílios, eles não cobrem o custo de vida de muitas cidades, assim, cobram o custo de vida talvez de um lugar menor, mas de muitas cidades ele já não cobre o custo de vida. Um salário mínimo não dá para você ter uma vida digna, e muito menos num grande centro urbano como é o que eu vivo aqui no Rio de Janeiro. A Cauã, diga lá. 1 minuto aí para te concluir. Ok. E aí, além de todos esses problemas, a gente tem uma questão que tem me incomodado profundamente, que eu vou colocar aqui para concluir, que é o seguinte: aproveitando-se desse desgaste, nós temos uma série de pessoas que têm feito discursos muito bonitos e agregado pessoas ao seu redor e se colocado como pessoas que vão lutar pelos nossos direitos. Isso está rolando na educação, está rolando em vários espaços, mas principalmente no espaço das pessoas com deficiência. E eu queria alertar que não é um influencer que vai salvar a nossa vida. É a unidade de nós com todos os oprimidos. É a nossa unidade com os negros, com os LGBTs, com as mulheres, até porque nós temos negros com deficiência, mulheres com deficiência e LGBTs com deficiência. É isso, como dizia Jorge Dimitrov em 1935. Apenas a unidade dos operários pode barrar a unidade da burguesia, porque isso que é o fascismo. E então, eu queria ressaltar que o que eu estou falando pode parecer muito utópico, né? Falando, nossa, ele tá falando de uma coisa que nunca vai acontecer, porque a gente nunca vai conseguir unir as pautas. Olha, acontece sim, porque eu venho de uma organização onde eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar numa passeata pelos direitos dos estudantes, até porque eu também sou estudante. Sábado eu posso estar prestigiando a galera do Perifa Zumbi, do Movimento Negro. E existem organizações assim por todo o país. Só que o que acontece, né? A burguesia trabalha firme contra a gente. Então, busquem se informar e se organizem. Não só entre nós, é importante que a gente tenha um espaço nosso. É super importante, faz toda a falta, né? É muito diferente você estar sozinho como PCD no meio de pessoas sem deficiência e você estar num coletivo que é voltado para os nossos direitos, que a gente pode chegar, fazer uma reunião e discutir as coisas que nos cabem. Isso não é negociável, esse espaço não é negociável. Contudo, esse espaço também não pode ser o nosso fim maior. A gente não pode cair na Olimpíada de opressão, porque a Olimpíada de opressão, minha gente, é isso que o liberalismo quer, é isso que a burguesia quer. Eu, ouvindo a fala de, por exemplo, né, se alguma companheira minha aqui do Olga Benário chegar e falar depois numa plenária que é sobre direitos das mulheres, Olimpíada de opressão, eu chegar para ela e falar, mas você está falando isso porque você não sabe o que é andar numa calçada que não tem acessibilidade, não. Então, tudo é consequência do capitalismo, como já foi colocado, porque o capitalismo precisa de tudo isso para se sustentar. E, como eu disse até uma vez, nós somos, a discriminação contra nós é consequência do capitalismo, porque
Se a força de trabalho é a mercadoria que a gente tem para oferecer, a força de trabalho da pessoa com deficiência é uma mercadoria quebrada. E a burguesia não vai comprar a nossa mercadoria quebrada. Não adianta a gente fazer e falar 1000 marketing diferentes e tentar falar mansinho com os caras. Pelo amor de Deus, emprega a gente. Né? A gente precisa de medidas mais imediatas, a gente precisa de lei de cota, precisa de vaga, de sistema de vaga que possibilite a gente entrar? Precisa, porque, né, a fome tem pressa. Mas o que a gente precisa mesmo é se organizar, primeiro entre nós, mas em seguida com os outros oprimidos e explorados pelo capitalismo, para que a gente possa, junto, marchar um dia e construir não só um país, mas uma sociedade, um mundo inteiro, onde cada um seja, né, quero citar aqui uma frase do Marx, do Engels, de cada um segundo as suas habilidades, para cada um segundo as suas necessidades. É essa sociedade que a gente quer. Obrigado, Portinho. Isso aí, valeu, Acauã. Infelizmente não temos mais tempo para fazer questionamentos, né? É uma pena, porque o tema realmente é muito importante, mas acho que ficou o recado, né? Eu acho que o recado foi dado aí com essas 3 manifestações potentes da Joana, do Luiz Augusto e do Acauã. Acho que a saída é por aí, né? Luta anticapitalista, superar o capitalismo, né? Atacar as estruturas que sustentam o capitalismo, né? E isso só é possível, assim, acelerando e fomentando a luta de classes, né? A gente tem que se colocar com força aí do nosso lado da luta de classes, né? Saber qual é o nosso lado e colocar muita pressão do nosso lado nesse cabo de guerra que é a luta de classes, né? Não adianta a gente ficar esperando que as instituições do sistema nos salvem, né? Acho que a gente tem que unir forças, como o Acauã falou muito bem, unir forças do nosso lado de cá, né, da luta de classes, e botar pressão para o lado da burguesia, né? É isso, pessoal. Luiz Augusto, Joana, Acauã, foi uma satisfação e uma honra estar com vocês aqui, dizer para o Acauã que a galera da Unidade Popular pelo Socialismo está em peso aqui nos comentários, mandando muitos comentários, o pessoal lá da Associação José Martí também, um abraço, pessoal mandando comentários aí para a Joana também, dizendo que a fala foi sensacional. Mas o Charão já está aqui, o Charão está uns 15 minutos me pressionando aqui, pessoal. Vocês não sabem o que é o Charão aqui, ó. E aí, Charão? Não, gente, é que a gente está com um tempo muito estourado, né? A gente tem a questão das intérprete Libras aí, né? Então a gente tem mais 2 painéis e a gente corre o risco de não ter intérprete Libras aí para as falas finais, tá bem, gente? Aí o grupo de vocês aí, que era 25 minutos, né? Ficaram 40, né? Então aí não dá, né? Aí tem que ficar lá pressionando mesmo, né? Vamos tá lá. Bom, gente? Mas assim, ó, excelente fala de vocês aí, tá? Mas vamos ter que chamar aí os próximos painelistas, o painel 3, né? Para a gente poder aí dar vez e voz para todos aí, tá bem, gente? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, companheiros.